querida aluna, aqui é o professor Fábio de volta para a gente continuar aqui as nossas resoluções de questões da nossa Universidade do Estado do Amazonas. Hoje eu tenho aqui uma boa questão que caiu aqui no macro da UEA de 2011. Eu tive alguns alunos que pediram para fazer essa questão porque alguns não estavam conseguindo fazer porque não entendeu o contexto e o que era para ser feito. Então eu resolvi fazer isso aqui de modo que eu conseguisse satisfazer a expectativa de todos aí, inclusive de você, meu seguidor, que está estudando aí para a próxima prova que vai ter aí no início de novembro da Universidade do Estado do Amazonas. O macro e o CIS, no nosso caso aqui o CIS 2, porque isso aqui é a parte de Física 2, a parte de ótica, mais especificamente a parte de reflexão total da luz. Refração e reflexão misturada ali um com o outro. E essa parte é uma parte importante porque ela explica vários fenômenos físicos que acontecem por aí, como a fibra ótica, aquelas miragens que a gente acaba enxergando por aí nas estradas ou em qualquer lugar que a gente acabe vendo esses tipos de imagens, tá? Então vamos lá para a questão. A questão, como eu já disse, é do ano de 2011, do macro de 2011. Eu tenho, já adiantei aqui o gráfico, tá? Coloquei o gráfico aqui e vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte: considere um raio de luz monocromático que se propaga no ar e incide sobre o meio material refratando-se, ou seja, passa de um meio para outro com mudança de velocidade. Um aluno varia o ângulo de incidência θi do raio luminoso e mede o ângulo de refração θr, obtendo o gráfico seno de θi versus seno de θr, indicado a seguir, que eu já adiantei aqui. Considerando o índice de refração do ar igual a 1, pode-se afirmar corretamente que o seno do ângulo limite de refração desse meio material vale aproximadamente quanto? Olha só, muitas vezes o aluno chega para mim: Fábio, quando tu está resolvendo parece tão fácil, né? Tão simples, mas quando eu vou fazer em casa, quando eu vou fazer sozinho, eu não consigo. Muitas vezes isso acaba se esbarrando com o fato de ter palavras e expressões dentro do enunciado que o cara não entende, que o cara não sabe o que significa. Então tem algumas coisas aqui que a gente tem que saber, né? Por exemplo, refratando-se. A gente sabe que refração é o fenômeno ondulatório, um fenômeno óptico, né? E a luz, como é uma onda também, né? Ela tem esse comportamento, então ela sofre refração. Fábio, o que seria a refração? A refração é um fenômeno que a luz sofre quando a luz passa de um meio para outro com mudança de velocidade. Fábio, mas só tem refração se tiver mudança de velocidade? Sim. E só vai ter refração tendo velocidade mudando. Ou seja, se eu tenho a luz vindo de um meio, mais refringente ou menos refringente, não interessa, e indo para um outro meio de índice de refração diferente, de densidade diferente, aí sim eu tenho a refração, tá? Outra coisa aqui, ó, eu tenho aqui, ele se refere aqui, ângulo limite. Ângulo limite é o seguinte, vamos considerar aqui, ó, vamos considerar a seguinte situação, Vamos supor aqui que eu tenho uma superfície de separação e vou logo adiantando, tá? O meu objetivo aqui é responder a questão, resolver a questão, lógico, mas aí a gente sempre parte do pressuposto que toda questão ela serve como um treino para você considerar não somente a parte de conta, que é o que muita gente acha que é só isso, não é, e a parte conceitual, principalmente, tá? Eu vou considerar aqui que eu tenho uma superfície de separação entre dois meios aqui. Eu tenho o meio 1, considerar aqui o meio 1, e aqui eu tenho o meio 2, o meio de baixo e o meio de cima, tá? Aí eu vou considerar aqui esses dois meios e também eu vou considerar uma reta normal, tá? Uma reta normal. Vou considerar que o raio de luz está vindo exatamente do meio 2 para o meio 1, tá? Aí o que acontece? Esse raio incidente vai tocar na superfície de separação e vai refratar.
Mas Fábio, mas me diz aí, esse raio ele vai se afastar da normal ou se aproximar da normal? Vamos fazer o seguinte, eu vou considerar que o índice de refração 1, ele é menor do que o índice de refração 2. Eu poderia levar em consideração aqui, ó, como se essa parte de cima fosse o ar, né? E essa parte de baixo fosse a água. Como eu estou vindo do meio mais refringente para um meio menos refringente, eu vou ter isso aqui, ó. Ou seja, o raio refratado, isso aqui é o raio incidente, né? Isso daqui é o raio refratado. O raio refratado ele vai se afastar do normal. E não esquece que existem os ângulos aqui, né? O ângulo aqui em relação ao normal e o outro ângulo aqui em relação ao normal. Esses ângulos, eles sempre são medidos em relação ao normal. Fábio, e daí? E daí que é o seguinte, eu vou afastar mais, eu vou abrir mais esse raio incidente aqui. Eu vou representar com uma cor diferente para ficar um pouco mais diferente da primeira. É o mesmo raio, só que ele está se afastando mais. Eu vou afastar mais ele um pouco aqui, ó. E aqui continua sendo raio incidente, né, Fábio? Isso, continua o raio incidente. Como ele está vindo do meio mais refringente para o menos refringente, a tendência é que o raio se afaste da normal. Ele vai refratar, né, Fábio? Ele vai refratar. Só que ele vai se afastar da normal. Aí o que ocorre? Eu vou afastar mais ainda da reta normal. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Eu vou representar por essa linha verde aqui, ó. Fábio, e daí? O que vai dar nisso aí, ó? Olha só. Aqui eu tenho o mesmo raio incidente, tá? O mesmo raio incidente tocando na superfície de separação. Quando ele tocar naquele mesmo ponto, e nota que eu estou me afastando aqui do normal, a tendência é que esse raio agora, ele refrate praticamente quase que paralelo à superfície. Isso aqui continua sendo raio refratado. A partir do momento que ele refratar praticamente paralelo aqui, ó, não seria nem bem, né, refratado, mas é uma aproximação, ele vai ser praticamente perpendicular aqui, ó, em relação à normal aqui, ó. Eu vou ter um ângulo limite. Deixa eu até mudar de cor aqui para ficar mais chamativo isso daqui. Eu vou ter um ângulo limite. Esse ângulo limite é quando o raio está na iminência de refletir da superfície para baixo, ou seja, de eu ter uma reflexão total, tá? Aqui eu tenho uma L, tá? Um ângulo L, aqui ó, tem um ângulo L. Fábio, se eu abrisse mais um pouquinho esse raio verde, se eu representasse agora aqui mais um pouquinho aqui, ó, esse raio do jeito que está aqui, ó, agora é o mesmo raio incidente. O que ele vai fazer? Ele vai refratar? Não, ele não vai refratar, ele vai refletir agora aqui, ó. Reflexão interna ou reflexão total agora, aqui, ó. Aqui, bem aqui nessa posição, no mesmo ponto. Nota que era sempre o mesmo ponto. Ou seja, ele vai refletir, obedecendo às leis da reflexão. Fábio, então significa que o raio ele não vai mais passar mais por outro lado, ele não vai mais sofrer refração? Não, isso é uma reflexão total. E isso só vai ocorrer, isso aqui que nós estamos fazendo, só vai ocorrer se esse raio, aqui é o meio 1, né? E aqui é o meio 2. Se esse raio vindo um meio mais refringente para o menos refringente. Nessa condição eu tenho reflexão total ou reflexão interna. Só que reflexão interna é uma coisa. O ângulo limite é outra, porque a questão está se referindo ao ângulo limite, né? Ao ângulo limite. É isso que ele está se referindo aí. Então o que acontece? Esse ângulo limite aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Quando eu tiver o ângulo limite, que é esse raio verde aqui, né? O ângulo de refração vai ser 90 graus aqui. Ó. Vai ser 90 graus. E aí o que acontece? O raio, no caso da questão que a questão se refere, ela está vindo do ar para o meio, né? Que a gente ainda não sabe qual é, mas a gente vai descobrir. A situação é essa que está aqui, ó.
Eu vou considerar que eu tenho isso aqui, ó. Do jeito que está aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Desse jeito. Do jeito aqui. Aí eu vou ter a normal aqui. A normal do jeito que está. Isso aqui continua sendo a normal, tá? E aí eu vou considerar que eu tenho o raio incidente. Do lado de fora é o ar. E isso aqui é o material. O raio incidente fazendo uma incidência rasante aqui, ó. Isso aqui seria o raio incidente. Quando ele tocar aqui, ele vai refratar. Só que quando ele refratar aqui, ele vai refratar sobre um ângulo limite, que é o que a questão está querendo. Isso daqui, não esquece que isso aqui, ó, é o meio que a questão não fala, mas existe um meio aí, que eu estou chamando de meio X. E eu tenho do lado de fora aqui, ó, que é o meio ar. Então são coisas diferentes, são dois meios. São dois meios. Tem o meio ar e o meio X, que a questão está se referindo. É o que a questão fala. Foi baseado nisso aqui que o camarada fez esse gráfico aqui. Foi baseado nisso aí, tá? Então é por isso que eu tenho esse gráfico do jeito que está. Agora olha só, do jeito que está aqui, ó, o raio incidente ele faz um ângulo em relação à normal de 90 graus. Então significa o seguinte, que pela lei de Snell, ó, na verdade eu vou ter o índice de refração, né? O índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência, que eu vou colocar assim, θi, para se adequar ao que está aqui, vai ser igual, ó, ao índice de refração x, que é esse meio que eu não sei qual é, vezes o seno do ângulo de refração. Ou seja, o ângulo de refração é o ângulo limite. Limite é o limite. E outra coisa, olha como é que é, como se comporta a situação aqui, ó. Se a gente for prestar atenção, ó, esse triângulo aqui, ó, ele pode ser considerado, pode não, né? Ele é um triângulo retângulo. E esse coeficiente angular em relação a esse θ aqui vai ser uma relação. Porque eu vou ter o seguinte, ó, que a tangente do ângulo θ vai ser igual, ó, ao seno de θi dividido aqui pelo seno de θr. Eu vou ter isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E essa tangente eu consigo tirar por esses pedaços aqui, ó, por esse segmento e por esse aqui, ó, por exemplo. Eu consigo tirar por esse. Pode, Fábio? Posso, sem problema nenhum. E como é que eu faço para me adequar a isso aqui, ó? Eu vou ter o seguinte, eu vou arrumar a lei de Snell aqui para eu ficar com uma situação parecida com o que está aqui. E depois disso eu uso o triângulo baseado com a tangente. Baseado com a tangente aí. Então, como é que está aqui, ó? Seno de θi sobre seno de θr. Então, eu vou deixar aqui o seno de θi sobre o seno de θr. Então, arrumando isso daqui, ó, eu tenho seno de θi dividido aqui para o seno de θr. Eu simplesmente peguei esse cara aqui e fiz ele aparecer para cá. E o índice de refração? O índice de refração vai vir para cá, né? Eles vão vir tudo para cá. Aí, como é que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar o índice de refração NX e o índice de refração NAR, né? NA. Aí, olha só, do jeito que está aqui, ó, quem é essa razão? Se eu olhar para cá, eu tenho esse pedaço dividido para esse pedaço. Ou seja, eu vou ter 0,90 dividido aqui, dividido para esse pedaço que é 0,50. Isso daqui vai ser igual ao NX dividido para o NA. Só isso, Fábio? Na verdade, o caminho é esse. O caminho vai ser esse aí. O caminho vai ser esse daí. E outra coisa, se a gente for prestar atenção aí, ó, o 0,9 e o 0,5, né? O 0,9 dividido para 0,5, isso, se eu não me engano nada, para de sacanagem. Isso vale 1,8, tá? Isso daqui, ó, vai ser igual a 1,80. Fábio, como é que tu sabe disso? É só dividir 0,9 dividido para 5. Como o índice de refração do ar vale 1, eu vou ter o seguinte aqui. Eu vou ter o NX
que vai ser igual a 1,8. Ou seja, o índice de refração do meio, né, o outro meio que a questão se refere, que era aquele que eu estava colocando que eu apaguei aqui, é 1,8. Faz sentido, né? Porque o índice de refração é uma grandeza adimensional que sempre é maior do que 1, né? Maior ou igual a 1, né? Então aí eu tenho um índice de refração. Então olha só, vou reescrever o desenho aqui agora aqui para a gente continuar aqui. Então de novo aqui eu tenho a normal, eu tenho aqui o raio rasante que vem do ar, né? O limite aqui, né? O limite que ele pode, depois ele vai sofrer refração aqui com ângulo limite em relação a normal. Isso aqui que é o ângulo limite. Aqui seria 90 graus. Eu já tenho o índice de refração daqui, eu tenho o índice de refração do ar, aí pronto, aí acabou. Então do jeito que está aí, ó, isso aqui é o raio incidente, isso daqui seria o raio refratado. Então do jeito que está aí, ó, eu tenho o índice de refração do ar vezes o seno de quem é o ângulo aqui, o ângulo de incidência, 90 graus, que vai ser igual o índice de refração NX vezes o seno do ângulo que o raio refratado faz em relação à normal, ou seja, seria o θr, né? Só que aqui é o seno de L. Aí aqui eu já sei que vale 1, isso tudo aqui vai valer 1, vai ficar 1 vezes 1, que vai ser igual a 1,80 vezes o seno de L. Seno de L, aqui, ó. Aí então eu tenho que o seno do ângulo L, que é o seno do ângulo limite, vai ser igual a 1 sobre 1,8. 1,80. Isso daqui, ó, se eu não me engano, de besteira, dá 0,555, um monte de 5 aí. Só que se a gente for olhar nas alternativas, ele fala aproximadamente ali em cima, né, nas alternativas tem 0,56. Então daqui, ó, eu tenho que o seno de L, do ângulo L, vai ser aproximadamente 0,56. Fábio, 0,56 o quê? 0,56 nada, né? Até porque isso aqui é um número adimensional. O seno de ângulo é equivalente ao índice de refração, ou seja, ele não tem unidade de medida. Isso daí, ó, pelas alternativas aí, isso aí tá na letra D, né? Isso aí tá na letra D. D de doido aí, ó. Então, toda vez que você se deparar com uma questão de ótica e ele se referir a ângulo limite, reflexão total, reflexão interna, a gente está se referindo a esse tipo de fenômeno. Outra coisa, a reflexão total, lembrando que aqui não ocorre reflexão total, tá? Aqui não ocorre reflexão total, em nenhum momento ele diz que ocorre reflexão total. A reflexão total vai ocorrer quando esse ângulo limite aqui, ó, ele for excedido, tá? Quando ele for maior, né? E outra coisa, a reflexão total, ou a reflexão interna, só ocorre se o raio incidente vir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Seria mais ou menos assim, ó, aproveitando o tempo aqui, vamos aproveitar aqui. Para quem já brincou em piscina, já deve ter brincado de sentar no fundo da piscina. Quando você senta no fundo da piscina, vamos supor que você está na piscina aqui, você sente na piscina. Aí você olha para a superfície de separação, piscina, água, né, e ar. Quando você olha para fora, você consegue ver algumas coisas lá fora. Só que se você for levando a tua visão na direção do horizonte, né, tipo baixando aqui a tua visão, vai chegar uma hora que lá na frente, na superfície de separação, água, ar, tu vai ver como se fosse um espelho. Tu vai ver meio que espelhado. É exatamente isso que está fazendo. O que está acontecendo aqui é uma reflexão total. Dá pra ver, fica meio que espelhado. Quando você olha lá na frente, na superfície, né? E não esquece, você sentado dentro d'água, né? Não vai fazer isso não. Fábio, tu tá ficando doido. Não, eu fazia isso, eu ficava olhando, eu não entendia nada. Olhava lá na frente, lá parecia um espelho.
E realmente, a superfície de separação água-ar fica igual um espelho, pô. Fica igualzinho um espelho. Você consegue ver como se fosse um espelho. Então, meus queridos, é isso aí, tá? Peço para que você que me segue, curte aí o vídeo, compartilhe aí com quem você sabe que está estudando aí para a Universidade do Estado do Amazonas. Essa é uma questão boa, era uma das questões que mais deu trabalho na época aqui, porque realmente, se o cara nunca estudou reflexão total, ângulo limite, o cara fica perdido aqui. O cara não ia conseguir fazer, não ia conseguir resolver o problema, nem raciocinar. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve aí no canal. O nosso canal ele serve para ajudar muitos dos nossos alunos aqui do estado do Amazonas que estão estudando para fazer os vestibulares aí nossos aqui regionais, não somente a Universidade do Estado do Amazonas, como a UFAM também, tá? Então é isso aí. Forte abraço, até mais, tchau.